la Defensoría del Espacio Público. El nombre de la presentación es el diseño conceptual y metodológico de un indicador compuesto para el espacio público para Bogotá, y esta es una construcción que hemos venido trabajando desde la definición que da la ciudadanía y complementada con la visión de especialistas. Pues para presentarles un poco quiénes estamos detrás de esta investigación, está de parte del distrito la Defensoría del Espacio Público de Bogotá, liderada por dos áreas internas. Una es el Observatorio del Espacio Público con el liderazgo de Sergio Rojas. La otra área es el Laboratorio del Espacio Público, en la que yo estoy liderando la investigación, y también tenemos el apoyo de la academia con la Universidad Gran Colombia y el profesor Edgar Roa. Entonces, el primer paso para esta investigación es realmente por qué hacerla, y acá venimos a hablar de un contexto de participación ciudadana y construcción de ciudadanía que se ha venido trabajando en los últimos años en Bogotá. Entonces, acá es muy importante que desde la normativa y estas nuevas construcciones del espacio público empezamos a priorizar una pregunta diferente a la que usualmente hacemos como arquitectos, diseñadores, y es que diseñamos en el espacio público para realmente priorizar la pregunta para quién diseñamos el espacio público. Entonces acá ya empezamos a hablar de personas que viven el día a día estos espacios y la ciudadanía como centro de todos los diseños y las propuestas que hagamos. Y por esto entonces traducimos que el espacio público inteligente, más allá de herramientas tecnológicas, empieza a preguntarse por cuál es la inteligencia colectiva, y esto nos responde a cómo la ciudadanía reconoce las problemáticas de su territorio, conoce de primera mano los retos y también está en capacidad de accionar y presentar pues nuevas propuestas a la solución de estos momentos. Luego vemos que la normativa de Bogotá también se abre a todas estas oportunidades y empieza a pensarse las ciudades y territorios inteligentes, hablando de Bogotá, tanto la parte urbana como rural, desde la inteligencia a través de lo colectivo. El primer punto de partida que tenemos es el Plan de Ordenamiento Territorial, que es esta regulación que empieza a regir en el 2022 y se proyecta hasta el 2035. Y el gran cambio que tiene es que no solamente nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer en el territorio, sino también nos dice que hay un tema de priorizar la participación activa de la ciudadanía en este orden, que realmente pasamos de diseñar las ciudades y el territorio desde el escritorio a realmente conectar con quienes viven en el espacio público e identificar cuáles son esos retos y esas problemáticas que se viven en esos espacios de primera mano con la ciudadanía. Otra oportunidad grande que se abre en temas de normativa es la Política Pública de Bogotá, Territorio Inteligente, que empieza a regir este año 2023 en junio y va hasta el 2032. Aquí también se empieza a decir, bueno, la tecnología es una herramienta que posibilita tener un territorio inteligente, pero hay algo detrás que necesita canalizarse para que realmente sea una Bogotá que tenga un territorio inteligente, y es este objetivo 7, que es desarrollar las competencias ciudadanas y el talento humano para la construcción del territorio inteligente. Acá luego decimos, bueno, hay un escenario muy interesante en Bogotá que desde el sector público, desde la normativa y desde la academia se empieza a pensar el espacio público desde la ciudadanía y cómo pasamos de esa teoría que venimos construyendo a la práctica. Entonces, para esto, el primer paso es empezar a instaurar herramientas de innovación en esta comunicación bidireccional entre el sector público, la academia y también la ciudadanía. Y para esto hicimos dos pilotos para empezar a construir cuál es ese concepto inteligente para Bogotá, cuál es ese territorio y ese espacio público inteligente desde la perspectiva de la ciudadanía. Para esto, el primer piloto fue en el marco de Smart City Expo en Corferias. Acá teníamos un escenario de población mixta donde participaron personas expertas en temas de ciudades inteligentes,
la academia desde este potencial de formación y la ciudadanía como este grupo poblacional que está interesado, interesada en acceder a esta información y realmente participar en la construcción de ciudad. Entonces, pensarnos en herramientas de innovación, acá lo desvinculamos del tema tecnológico y lo pensamos desde para quienes estamos diseñando esta ciudad. Entonces, acá lo más importante era que las herramientas de consulta y recepción de información de la ciudadanía realmente respondieran a todas las necesidades que se están presentando según el tipo de población. Entonces, no solamente las respuestas pueden ser escritas, sino también cómo construimos una maqueta en conjunto donde determinamos cuáles son esos elementos inteligentes que debe tener una ciudad para que se considere como territorio inteligente y también cuáles son esos puntos que la ciudadanía bogotana reconoce como puntos inteligentes de Bogotá. Y acá tuvimos 4 aproximaciones muy interesantes de este grupo mixto y uno es dejar de pensarnos en la cantidad de espacio público para empezar a indagar a cuál es esa calidad del espacio público. El segundo es un tema de pertenecer al territorio. Si hablamos que estamos centrando la conversación en para quién estamos diseñando, hay un tema de identidad y de inclusión, no solamente sentirme representada en este territorio, en esta ciudad, sino también cómo puedo acceder a estos espacios de una manera equitativa. El tercer punto son estos espacios protectores y seguros, y acá entendemos que el espacio público también se mide en la medida en que es activo. Entonces, ¿cómo es esta activación urbana? ¿Usamos o no el espacio público? ¿Cuándo lo usamos? ¿Durante el día, durante la noche, en días de semana, en días de fines de semana? Y cómo esta habitabilidad del espacio público realmente permite que se considere que sea un espacio protector y seguro. Y como cuarto punto, espacios que comunican y brindan información. Acá lo que nos decía la mayoría de personas es realmente un espacio público inteligente es uno al que yo puedo acceder y recibir información de dónde estoy, cómo me muevo y qué ofrece esta ciudad y también cómo puedo aportar en esta construcción de ciudad. Y el piloto 2 lo hicimos enfocado en ciudadanía y esto lo hicimos en el marco del espacio público que se celebra en Bogotá, que fue el pasado 29 de julio, y le preguntamos a la ciudadanía con las mismas herramientas cómo ve un espacio público inteligente y cómo cree que es un espacio público inteligente para Bogotá. Acá nos dieron 3 aproximaciones muy importantes y uno es un espacio público que funcione. Entonces ya vemos que más allá de la tecnología, un espacio público inteligente para la ciudadanía en Bogotá es que realmente todos los elementos que están dispuestos funcionen. El segundo es que estos espacios no solamente estén de una manera estética agradable o cuidada, sino también que ofrezcan actividades culturales y para mascotas. El tercer punto es que sean receptores de ideas sobre el espacio público. La comunidad siempre está muy abierta a ofrecer sus ideas de solución y a mostrar lo que ha funcionado, también a exponer lo que han hecho para mejorar sus entornos. Entonces acá es muy importante que la inteligencia esté tanto en la entrega de información como en la recepción de información. Y rasgos generales del proceso que hemos llevado en esta investigación, hemos tenido 2 conclusiones. Una es en este escenario mixto, desde la parte técnica y como más formal de lo que pensamos como un espacio público inteligente, siempre se proyecta pues esta visión prospectiva de hacia dónde vamos y la tecnología cómo nos puede apoyar en esta construcción de futuros y la interacción a través de la información. La ciudadanía tiene una visión más del uso y las necesidades inmediatas del territorio, además que entiende el espacio público como este lugar donde se habita desde estas construcciones comunitarias y no solamente no lo ven como un espacio donde la tecnología por sí es lo que lo hace inteligente, sino realmente la inteligencia está en esta construcción colectiva que responda a las necesidades y al uso, goce y disfrute del espacio público. Como gran conclusión general del proceso que hemos llevado con esta investigación, está este gran paso que daba la normativa de dejar de indicar qué hacemos y dónde lo hacemos para preguntarnos realmente y priorizar esta necesidad de para quién diseñamos, en este caso para la ciudadanía, y también con quién diseñamos, que no solamente es construir con ciudadanía,
sino esta construcción intersectorial del espacio público inteligente en general para Bogotá. Muchas gracias. Salva de palmas ao nosso querido professor, uma 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 salva de palmas ao nosso querido professor. Junto à Secretaria de Habitação.
E aqui é os usos, né? A gente vê que tem bastante utilizados, mas também muitos subutilizados, que a gente considera que sejam espaços construídos, mas que não têm um uso tão inteligente, né? E para concluir, a gente vai apresentar a proposta para essas edificações e continuar com o mapeamento, né? E para tentar criar uma análise desse entorno, gerando uma cidade menos segregadora, né? É isso. Então, é um trabalho que está iniciando, mas a ideia é não só fazer pesquisa e identificar os lotes, mas como elas poderem, ao mesmo tempo que elas estão analisando, através do Google, tomar uma decisão se tem alguma possibilidade. Depois elas vão mapear o entorno, sabendo se tem uma infraestrutura mínima para se colocar algum tipo de habitação ali, porque senão a gente fica com aquela ideia de que vamos habitar o centro, mas o centro ainda não tem onde ser habitado, não tem a padaria para a gente comprar um pão. Então, isso faz parte do trabalho, identificar, além do local, dos imóveis, o entorno imediato. Para isso, elas fazem uma análise crítica a cada imóvel que elas estão olhando. Então, isso é um trabalho completo que a gente pode depois levar para a Secretaria de Habitação, que não produziu absolutamente nenhuma habitação esse ano. Obrigado, meninas. Não, tá bom. Tá bom. Vou falando daqui, pronto. Não, é porque aqui do canto está dando Microfonia. Ele pediu para fazer da fichinha para trás. Ótimo. Ah, tá bom, divide. Eu não fiz nada do trabalho, estou saindo na foto, é isso? Você é o coordenador. Mas eu não tenho nenhum mérito no trabalho, mas vocês é que tem. Ah, sim, você andou colando do QGIS lá, né? Pronto, já mereci sair na foto. Bom, depois do professor Cardeman, podemos confirmar. Carolina, professor Edgar Roa. Minha querida Carolina já se encontra a postos? Sim? Ótimo, então, por favor. Carolina Monte Alegre Taleiro, também de Colômbia. Estratégias para incorporação de soluções baseadas na natureza, na planificação do território colombiano. Qual é a importância disso? Gente, se a gente vai gerar políticas públicas e urbanismo, quais são os elementos naturais que devemos lidar para o projeto do futuro das cidades? Quem for estudar urbanismo 3 comigo vai precisar usar exatamente essa questão da infraestrutura verde. Bota a Carolina, por favor, aí, para começar. Por favor. Nós temos aqui Marcos, vem nos salvar. O que o Marcos vai fazer aqui, Marcos? Eu estou preocupado. Tá bom. Tá. Olá. Oi, boa tarde. Bom, eu vou começar.
Então, já vou começar, tá? Bom, meu nome é Carolina Monte Alegre, eu sou professora na Universidade La Gran Colômbia, em Bogotá, Colômbia. A minha apresentação tem a ver com as soluções baseadas na natureza, no planejamento e a gestão do território. Então, os objetivos da palestra são... Não sei se me estão vendo, mas bom. Os objetivos da minha palestra são apresentar e explicar o conceito das soluções baseadas na natureza, SBN, aqui na frente, eu vou falar assim, eu vou chamar assim, e apresentar alguns casos de estudo que têm sido exitosos dessa implementação dessas SBN, tá? Tá bom. Então, eu vou começar pela relacionamento entre a sociedade e a natureza. E eu vou falar da avaliação dos ecossistemas do milênio, que foi feita entre 2000 e 2005, foi encarregada pelas Nações Unidas aos pesquisadores, sobretudo biólogos, e eles fizeram uma síntese internacional do estado dos ecossistemas para esse momento. Então, oferece diretrizes das decisões para a conservação e uso da biodiversidade. Nesta avaliação, proporcionaram uma valoração científica sobre a condição e as tendências dos ecossistemas do mundo. E eles criaram o termo de serviços ecossistêmicos pela primeira vez. Então, o que são esses serviços ecossistêmicos? Eles estão em 4 categorias. Então, temos serviços ecossistêmicos de aprovisionamento, de regulação, de sostenimento e culturais. Então, por exemplo, os serviços ecossistêmicos de aprovisionamento, temos a água potável, os recursos medicinais, as matérias-primas, os alimentos que a gente consome sempre. De regulação, temos a regulação da qualidade do ar, do clima, da água, também da erosão, e também temos alguns serviços providos pela biodiversidade, como a polinização e o controle de pragas. Já nos serviços de sostenimento, temos a fotossíntese, reciclagem de nutrientes, transformação do solo e tal. E nos culturais, temos a saúde física e mental, a recreação, ecoturismo, valores estéticos, valores espirituais e religiosos. Então, bom, o que são essas soluções baseadas na natureza? SBN. Então, são essas ações estruturais que misturam as infraestruturas verdes e azuis com as estruturas cinza. Então, temos aqui esse gráfico, essa figura na direita. Em cima, temos uma cidade como temos atualmente, totalmente de concreto, cinza, mas se aprontamos, provemos, conservamos as estruturas verdes e azuis, vai se ver dessa forma. Também é importante que essas ações estruturais se complementam com ações não estruturais, como são a gestão, as políticas e a educação, e em conjunto todas melhoram o uso e a conservação dos serviços ecossistêmicos urbanos. Então, nessa foto aqui, temos um exemplo na vida real, como pode ficar, como pode ser o resultado dessas misturas, dessas estruturas. Então, no fundo, temos os prédios, temos um caminho também em concreto, mas temos também um humedal, uma lagoa urbana, que é a estrutura azul, e temos a vegetação, que seriam as estruturas verdes. Então, como funcionam essas soluções? Então, a ideia é proteger, restaurar e fazer um manejo sustentável dos ecossistemas e os serviços que provêm, para responder a diversos desafios que temos como sociedade, como as mudanças climáticas, a segurança alimentar ou risco de desastres. Então, entre as ações que podemos ter, que podemos solucionar
com a CCBN são a mitigação, a adaptação às mudanças climáticas, a redução do risco de desastres e o desenvolvimento econômico e social, a proteger a saúde humana, proteger a seguridade alimentar, a seguridade hídrica e evitar a degradação ambiental e a perda da biodiversidade, tá? Então, bom, tal como está afetando as mudanças climáticas as cidades atualmente, então, temos que, atualmente, o 55% da população mundial mora em cidades, mais da metade, tá? E aqui nas cidades, o 75% dos gases de efeito estufa são produzidos. E, nesse momento, ao redor dos 70% das cidades do mundo estão confrontando os efeitos das mudanças climáticas e já muitas estão em risco. Então, qual é a importância destas soluções baseadas na natureza para o funcionamento das cidades? Então, através dessa mistura das estruturas, podemos mitigar as mudanças climáticas, fazer uma melhor gestão da água, ter uma melhor qualidade do ar, preservar ou conservar a biodiversidade urbana e ter uma melhor saúde física e mental. E, por último, eu vou apresentar para vocês 2 exemplos de soluções que têm sido exitosos no mundo. Então, primeiro, temos este aqui, que chama o Il Bosco Verticale, que foi construída no Milão, na Itália, em 2014, e consta de 2 prédios de 80 e 112 metros de altura. Este foi um projeto de renovação urbana, foi feito numa região abandonada do Milão, de 34 hectares, mais ou menos. E estes aqui, eles plantaram nas varandas dos prédios, ao redor de 15.000 plantas, 800 árvores e 5.000 arbustos, que eles criaram em viveiros, em invernadeiro. Também, então, por isso... essa ideia das fachadas, dos muros verdes, mas é algo mais que isso, é uma floresta mesmo, plantada num prédio. As vantagens disso aqui é, ao interior dos apartamentos, em verão, tem ao redor de menos 3 graus, tem 3 graus menos de temperatura. Também tem menor 7,5 menos de consumo energético ao ano e um 30% de contaminação menos pelo material particulado que a vegetação absorve. Também, então, isso diminui as temperaturas médias e ajuda a mitigar o efeito da ilha de calor urbano. Também as ondas de calor que tem no verão, que estão tendo neste momento, são menos intensas ao interior desses prédios. Então, aqui temos uma redução do risco de desastres, incremento da saúde humana e qualidade do ar, redução e captura de emissões de gases de efeito estufa, e temos benefícios sociais, bem-estar e emprego para as pessoas em economias verdes, tipo para a manutenção desses prédios. E um exemplo aqui na Colômbia, que foi feito em Medellín, Colômbia, então, foram os corredores verdes e hortos urbanos. Então, entre 2016 e 2019, esse projeto foram plantados e restaurados 36 corredores verdes, com aproximadamente 8.800 árvores, 90.000 espécies de plantas menores, e em total foram 65 hectares conservados. Então, similar com o exemplo anterior, aqui, nessas partes da cidade, eles têm 2 graus menos de temperatura, tem menos de 160 quilogramas de CO2, capturam esse carbono, as plantas,
eles calcularam que ao redor de 678 pessoas não morreram por problemas relacionados ao coração cardíaco, pela qualidade do ar, e 75 pessoas dessa localidade foram contratados para plantar essas árvores. Então, aqui também temos uma redução do risco dos desastres, redução e captura das emissões dos gases de efeito estufa, e um aumento da saúde humana e qualidade do ar, alguns benefícios sociais, bem-estar para as pessoas que fazem uso, e também emprego e inserção nas economias verdes. E, finalmente, eu destaco como conclusões dessa palestra então, a implementação das soluções baseadas na natureza é de vital importância que sejam implementadas nas cidades, porque nos ajudam a mitigar, sobretudo, as mudanças climáticas, mas também a gestão da água, a qualidade do ar, conservação da biodiversidade e saúde física e mental, que são todos serviços ecossistêmicos. E para implementar essas SBN é muito importante ter na conta e fazer essa mistura entre infraestruturas verdes que já estejam, assim, florestas, parques urbanos e azuis, como lagoas, humedais, com as infraestruturas cinzas. Assim mesmo, tem que se implementar estratégias de gestão, planejamento e políticas públicas para que essas SBN sejam utilizadas pela população e sejam sustentáveis ao longo do tempo. E muito obrigada pela atenção. Listo, muy buenas tardes para todos. En esta oportunidad les quiero hablar sobre un libro que desarrollé hace un par de años. Se llama Rebelmus, es un modelo de empoderamiento comunitario sobre el espacio público. Entonces, lo primero que les quiero mostrar un poco es la portada del libro. Un poco ilustra las complejidades, pero también la riqueza que se vive en los barrios de periferia de la ciudad de Bogotá. Estos barrios de periferia fueron, digamos que el detonante de este proceso de investigación. Y listo, para poder hablarles justamente del libro, tengo que hablarles de dónde viene el libro. Entonces, el libro viene de una investigación que tenía como base la investigación participativa, en la cual buscamos promover la participación de todos los miembros de una comunidad. En esa búsqueda justamente de que la sociedad o los colectivos fueran y descubrieran los problemas estructurales que hacen parte de su entorno. ¿Para qué? Para que ellos también tuvieran ese grado de control sobre las decisiones futuras respecto a sus comunidades. Entonces, de ahí fue un desarrollo donde nosotros, como arquitectos, lo que hicimos fue servir de facilitadores de procesos. En ningún momento quisimos ser los dirigentes del proceso o los que tengan la verdad absoluta, simplemente actuamos como dinamizadores justamente de las actuaciones que resultaron de esta investigación. En la imagen pueden ver parte del grupo con el cual trabajamos, un grupo de niños y de adultos, pero especialmente los niños son los más abiertos justamente, o fueron los más abiertos justamente a llegar al punto donde queríamos, y era que la comunidad se dinamizara, despertar y actuar.
Este proceso de investigación nos llevó a concebir una idea sobre espacio público muy básica, que es la que aparece en el interior del libro. Y es muy básica porque nosotros necesitamos que la gente entienda qué entendimos nosotros a través de haber interactuado y siendo facilitadores de procesos. Y entendimos que esa construcción de la idea del espacio público es una construcción tanto individual como colectiva, porque tiene que ver mucho con la memoria, y que es concebida inicialmente como el espacio vacío que queda después de satisfacer la necesidad de habitación, o sea, de la construcción de una vivienda. Recordemos que aquí estamos hablando de barrios periféricos que en su origen fueron informales, ¿vale? Pero que ya a través de un proceso de gestión comunitaria están dentro de la legalidad. Entendimos también que el espacio público es esa base para forjar un vínculo, para pasar de entender lo público, que es de todos y de nadie, a ser de nuestra propiedad, a que adquiramos un contrato real con el espacio público. Y nos dimos cuenta que a través de este contrato los espacios vuelven espacios protegidos, porque hemos adquirido ese título como inmaterial de propiedad. Y entendimos también que todas las intervenciones lo único que resaltan es la riqueza innovadora de las personas que habitan esas comunidades y esos espacios, que tienen tantos conflictos sin entender el conflicto como algo malo. Y entendimos también que por eso mismo todo el espacio posible, tanto las calles como los andenes, los espacios vacíos, adquieren nuevas formas y hábitos de uso, porque aprendemos y entienden cómo se vive realmente el espacio público. El libro tiene 6 principios básicos. Uno, el político, en el cual el ciudadano ejerce su liderazgo. El mutable, porque de manera espontánea los procesos emergentes sobre el espacio público y pueden adquirir diferentes formas en la construcción de la idea y en la actuación final del proceso. Lo pedagógico, porque se trata justamente de que esta herramienta que está abierta a todo el público sea una herramienta para gestionar los procesos y aprender a gestionar procesos, que sea replicable, y esto es súper importante, y es que pese a que el documento o el libro sale de una propuesta de investigación de un espacio en concreto, la idea es que podamos actuar en cualquier territorio que tenga ciertas características, ¿vale? Por eso mismo, como es replicable, tiene que ser flexible y tiene que dar la oportunidad de rediseñar todas las actuaciones que en su momento colocamos, ¿vale? Y tiene que ser vinculante. El fin último de este proceso es realmente lograr esa construcción de identidad y de arraigo con el territorio. ¿Y ese proceso cómo se hace? Entonces, lo que nosotros quisimos hacer es dividir toda nuestra actuación en 3 procesos principales. Uno, aquí digamos que los nombres son muy coloquiales porque se trata de que tenga este vínculo, pero el primer proceso habla sobre la reflexión. Habla sobre la reflexión y cuando hablamos de reflexión es entender el problema, realmente ser conscientes de qué es lo que está pasando. Y aquí hay una complejidad aún mayor, y es que detectar el problema no es sencillo, porque detectar el problema se trata de entender diferentes niveles del conflicto. Normalmente lo que podemos aprender, lo que podemos percibir de los problemas son las actitudes y las presunciones de las personas, o sea, lo que se muestra al exterior. Y es muy difícil encontrar el problema cuando hablamos, por ejemplo, de las conductas, que es lo que está interno, y más complejo aún, hablar de las contradicciones, que es como el corazón, es la raíz del conflicto. Entonces, digamos que el libro lo que atañe es, por lo menos, a entender tanto las actitudes como la conducta que tenemos frente a nuestro espacio. Un segundo proceso, que es la acción, es la praxis realmente de los procesos, y es transformar el espacio público a través de algunas actividades que diseñamos en conjunto con la comunidad. Y un tercer momento, que aquí se ilustra como el barrio de mi gente, y es un momento de memoria. Entonces, ese proceso, como les estoy contando, son 3 momentos: de reflexión, acción y memoria. Y es que, ¿qué pasa? Nos dimos cuenta que solo la reflexión y la acción podemos caer, por ejemplo, en el activismo o en una teoría demasiado compleja. Pero cuando llegamos a un tercer momento definitivo, que es la memoria, hablamos de una memoria viva. Como decía, por ejemplo, Maurice Hallward, él entendía la memoria como una fuerza de resistencia que posibilita que el actor social se construya como sujeto de su propio futuro. Entonces, la memoria tiene un carácter
absolutamente importante en todos los procesos de transformación del espacio público, y es que recuerden ustedes que la memoria no es una construcción individual. Por consiguiente, nadie en el mundo está solo. La memoria es una construcción colectiva, y es una construcción colectiva en tanto hay una reconstrucción de nuestros saberes y principios. Entonces aquí les quiero colocar o les voy a mostrar una de las actuaciones en sus diferentes modalidades, o sea, en los tres procesos. Esta, por ejemplo, se llama Tejiendo Historias. Tejiendo Historias es una actividad que lo que busca es hacer una reconstrucción histórica del proceso del barrio, entendido de la perspectiva de cada individuo que hace parte de él. Entonces, lo que hace la gente, o lo que diseñamos con las personas en su momento, es que a través de colgar fotografías y textos desde una ventana a la otra, en una misma calle, íbamos a hacer como esa reconstrucción histórica, como línea del tiempo de lo que pasa en el barrio. Ahí la gente adquiere un carácter vinculante. Y más importante, puede haber una reconstrucción colectiva de la memoria de ese barrio gestionada por su misma comunidad. Entonces es bien importante porque comenzamos a dinamizar a la comunidad comienza a moverse, a moverse y moverse, y son cosas que diseñan ellos, y nosotros lo único que hacemos es prácticamente como pasarlo a este tipo de imágenes y gráficos. Un segundo momento, por ejemplo, cuando les hablo de la acción. Entonces, la comunidad detectó que un gran problema dentro de su comunidad es el tema vehicular, porque el vehículo está sobre el espacio, prácticamente el único espacio público que hay en estas comunidades es la calle. Entonces, la calle adquiere un montón de cualidades diferentes a ser la infraestructura para que pase el vehículo. Entonces, lo que hicimos acá, o lo que hicieron acá fue decir, bueno, nosotros necesitamos algunos elementos que si bien se podrían digamos, conseguir a través de la gestión del gobierno o de las organizaciones, ellos lo quieren gestar desde sus procesos comunitarios. Entonces lo que hicimos fue la reconstrucción como de unos topes para bajar la velocidad, unos reductores de velocidad de manera más artesanal, pero que eran necesarios entendiendo que la calle tenía un montón de cualidades diferentes. Entonces, ese fue otro de los procesos que se referían justamente a las acciones concretas. Y un tercero, por ejemplo, esta es la acción 30. Nosotros construimos 31 acciones, pero esperamos que a futuro lleguen a 500 acciones. Este es un libro que no termina acá, sino es un libro que esperamos se siga construyendo a futuro. Y esta es bien interesante porque acá, en esta acción, hay un registro final de lo que pasó. Esta acción se llama Todos somos cineastas, y se trata que a través de justamente entender la problemática haya prácticamente una grabación teatral de lo que está pasando y de cómo quiero mostrar al barrio o la historia que quiero contar a través de ese video. Y aquí fue muy interesante el proceso porque convertimos una calle con múltiples condiciones de inseguridad, tanto por su estado físico como por su condición eh, morfológica, porque es un callejón dentro de este barrio, y logramos que la comunidad cambiara esa percepción justamente de esa calle a través de esta actuación que parte desde la memoria. Entonces yo les quiero mostrar muy rápidamente, si se puede reproducir acá, espero que sí, justamente qué pasa cuando se hacen esos procesos de reconstrucción de la memoria y cómo cambia las personas a través de estos procesos. Entonces les quiero mostrar, no sé si se puede. Un segundo. Les va a mutear el sonido, pero solo quiero ver cómo se dinamizó justamente estas comunidades, que vean el contexto en el cual se inscribe el libro, cómo llegamos justamente a verlos, a ver estos procesos. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver cómo la calle se transforma casi en un escenario para la vida, un escenario para la transformación de una imagen que está muy arraigada en esta comunidad, una imagen de inseguridad, por ejemplo, que en su momento era lo que queríamos un poco cambiar de la percepción de las comunidades. ¿Qué continúa para este proceso de investigación? Y es justamente lo que les hablaba en un principio, y es atender a la raíz de los conflictos, o sea, entender las contradicciones.
cuando uno habla de las contradicciones se refiere a estas incompatibilidades de los conflictos, cosas que no se pueden negociar, como son los derechos fundamentales, la salud, la vivienda, la educación, esos principios fundamentales, al no ser negociables, hay que atenderlos de alguna forma. Y creemos fielmente que el espacio público es una herramienta importante para atender estos conflictos. El libro está, no sé si les pueda mostrar un poco aquí, también parte del libro. Quiero verificar si lo pueden ver en pantalla. Y el libro estaba subido en internet, pero las plataformas lo bajaron, no permitieron que se siguiera viendo, pero el libro cuenta hasta el momento con 31 acciones sobre el espacio. Un segundo. Listo, creo que ya lo pueden ahora sí ver. Entonces el libro consta en 31 acciones. Voy a hacer una rápida paso por el libro, por todo su proceso. Cuenta con 31 acciones sobre el espacio público divididas justamente en esos tres procesos. Lo que buscamos finalmente es complejizar el discurso de las actuaciones sobre el espacio para que no se queden justamente solo en ideas, sino llegamos a la praxis por una praxis bien entendida, y que finalmente las comunidades puedan seguir complejizando el libro. ¿Eso qué quiere decir? Que pasemos, voy a ir rápidamente de la última de las acciones, que es la número 31, que está acá, que es donde termina, digamos que el libro, pero lo que buscamos es que pasen de ser 31 a ser 50, como les dije, a ser 100, a ser 200 acciones, cosa que las comunidades tengan más herramientas para poder seguir gestionando el espacio en el que viven y ser, como les dije, ese actor social que tiene decisión y poder sobre su futuro. ¿Vale? Finalmente les voy a dejar, como les digo, las plataformas donde estaba subido el libro no están permitiendo acceder actualmente. Por eso les voy a compartir justamente mi correo a las personas que les interese de pronto tener el libro. Con el mayor de los gustos se lo podría compartir para que puedan darle una lectura más compleja de él y entender la idea que tenemos justamente a través de estas actuaciones en el espacio público. Y esperar que el discurso se siga complejizando y que puedan ser más de las personas que se sumen a estos procesos que parten del actuar de las comunidades, siendo la principal estructura de poder y de influencia en las decisiones justamente de las comunidades. Muchas gracias. Opa, som. Esse aqui. Entre nuvens e tormentas, a edição Andrés. Tá falando que é comigo.
Dó, só você. Gente, boa tarde. Agora, diretamente da Mackenzie, Lucas Pimentel, ele vai falar sobre Entre Mares e Tormentas, a ilha de St. Andrews, como modelo de resiliências às mudanças climáticas. Boa tarde a todos. Oi. Boa tarde a todos. Bom, eu sou Lucas Zander, eu sou aluno do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie de São Paulo. E o trabalho que eu vou apresentar tem como título Entre Mares e Tormentas, a Ilha de San Andrés como modelo de resiliência às mudanças climáticas. Aqui, tá bom. Bom, o meu trabalho, ele faz parte do meu trabalho final de graduação, né, esse artigo para o evento, e ele é integrante da extensão San Andrés, que é uma das extensões que estão acontecendo agora dentro do grupo de pesquisa Lab Strategy, que é chefiado pelo professor Carlos Arriagada, e que conta com diversas parcerias, inclusive com parceria daqui da UVA, através do professor Carlos Murdock, da professora Letícia, e com outras parcerias. Dentro dessa extensão, então, a gente tem a parceria, além da UVA, da Universidade La Gran Colômbia, através do professor Edgar, também com o New York Institute of Technology, lá dos Estados Unidos, através principalmente da professora Marcela, e também da governança da ilha de San Andrés, Previdência e Santa Catarina. Bom, então, o que eu acabei fazendo primeiro para essa apresentação é primeiro essa análise da ilha de San Andrés e as necessidades dessa ilha para poder montar esse artigo. Então, é uma ilha localizada no Caribe, próxima à costa da Nicarágua, mas que faz parte da Colômbia. Ela tem aproximadamente 26 km² e ela tem uma população de 61 mil habitantes. Ela era habitada pela população indígena que vivia nessa região do Caribe e América Central antes da colonização. Após isso, ela passou pela mão dos espanhóis e dos britânicos, até com a independência da Colômbia, ela fazer parte da Colômbia. No passado colonial dela, ela era primeiro uma base de abastecimento de água, passou a ser uma colônia de produção de algodão e fumo, e depois, quando ela passa a ser parte da Colômbia, ela fica esquecida pela Colômbia continental, e é a partir do século XX que começa a ter mais um trabalho de continentalização da ilha. Então, é de levar a cultura da Colômbia continental para San Andrés. O tema principal do trabalho está em torno da questão da mudança climática e de como o aumento das tormentas que acontecem no Atlântico vão impactar a ilha. E como a arquitetura, né, e o trabalho do arquiteto pode auxiliar a mitigar esses problemas. Então, como as primeiras análises sobre o território, é uma ilha com o entorno dela relativamente plano, e ela tem um maciço central que tem uma altitude máxima de próximo de 90 metros de altitude. No centro da ilha, onde fica localizada a maior parte de área vegetada que ainda resta no território, e também com uma área de mangue na costa oeste da ilha. E o sistema de mobilidade da ilha é todo apoiado no carro e através principalmente de uma perimetral que circunda, né, toda a ilha de San Andrés. Outra análise é de áreas inundáveis, que são concentradas na área norte e na área oeste da ilha, junto à área de mangues e alguns povoados nessa área norte. E esse mapa do meio é
mapa de aglomerações urbanas que mostra essa concentração populacional na área norte da ilha, que é o centro turístico do território, e em toda a área sul, que é considerada uma área rural, há uma pouca população, e essa população sofre com uma falta de infraestrutura muito grande. A ilha de San Andrés, 98% da economia dela é voltada para o turismo, e durante a pandemia, os 2 anos, entre 2020 e 2021, que são os dados mais recentes econômicos divulgados, 2020 teve uma queda forte do PIB da ilha, principalmente por conta dessas restrições de viagem, que não tinha como chegar, né, até a ilha. E teve uma restrição muito grande também do número de visitantes, que estava na casa do 1 milhão anual e caiu para menos de 200 mil no ano de 2020, tendo uma forte recuperação no ano de 2021. Falando sobre o clima, então, a ilha tem um clima equatorial e, por estar nessa área do Caribe propensa a furacões, isso é algo que faz parte da realidade da ilha, mas não tanto quanto nas Antilhas externas, que é onde ficam aquelas outras pequenas ilhas do Caribe. Mas os furacões ainda acontecem. Nesse pequeno mapa aqui na lateral, são as 4 últimas tempestades que chegaram em até 100 quilômetros de distância da ilha de San Andrés. A mais forte delas é a que está na linha verde, que foi o furacão Iota de 2020, que ele destruiu 98% das construções da ilha de Providência, que faz parte do arquipélago de San Andrés, e que atingiu a ilha em categoria 5, com ventos de mais de 250 km por hora. Então, essa imagem aqui no centro em cima foi durante a tempestade Júlia de 2020, que atingiu a ilha de San Andrés, e embaixo é a ilha de Providência, depois desse furacão em 2020, no final do ano, ali no pior da pandemia. E uma imagem na lateral mostrando o tamanho do furacão passando sobre a Nicarágua. Aqui nesse gráfico embaixo, ele representa esses furacões e com qual categoria ele acabou atingindo a ilha. Então, dos que atingiram San Andrés, a maior parte deles estão entre categoria 1 e categoria 2, mas poucos já chegaram em categoria mais alta, como em categoria 4, e o de categoria 5, que foi o furacão Iota. Então, usando a metodologia do grupo de pesquisa, o que se pode identificar nessa área sul, que é a área que precisa de maior infraestrutura, a gente tem que impulsionar a área e potencializar ela. Impulsionar através do quê? De impulsos estratégicos que vão desenvolver oportunidades de crescimento nessa área, nesse território, a criação de infraestruturas coordenadas que possuam algum tipo de conexão entre elas, a criação de relações espaciais através desse caminho, a implantação de operações induzidas que vão ter um direcionamento, não seria algo completamente livre, né? Teria um direcionamento do que vai acontecer nesse território, e os mecanismos tridimensionais que seriam essas construções, esses equipamentos propostos para a região. E como se potencializaria isso, né, junto com o impulsionar? A criação de novas moradias nessa região, mas não algo com muita força como acontece na área norte. Os ativos econômicos que diversificariam essa economia dessa área, né, através desses equipamentos, o uso de programas públicos para poder criar essa atratividade do local, e a criação de autoestima urbana que visa criar nas pessoas uma sensação de pertencimento naquele local. E aí aqui a gente tem as problemáticas da ilha, né? E aí quais são os questionamentos e os objetivos que a gente quer atingir, né, com esse trabalho. Então, as 4 questões principais de San Andrés é a questão energética. A energia da ilha é toda produzida por combustíveis fósseis, e tudo isso vem do continente para lá, não é algo que é produzido em San Andrés. A economia monossetorial completamente focada no turismo e que teve o problema de uma queda, né, na arrecadação durante a pandemia. A insegurança alimentar e hídrica, que pelo fato de importar tudo do continente, numa situação de furacão, essas linhas de conexão elas acabam sendo perdidas. E as mudanças climáticas que colocam tudo isso, né, numa situação crítica. Então, os nossos questionamentos como garantir a autossuficiência da ilha em questão de alimento, água e energia, como mitigar o efeito das mudanças climáticas no território,
e como dotar o borde costeiro da Ilha de San Andrés de de qualidade que garanta o desenvolvimento, né, dessa região. E aí, então, nessa parte final da metodologia do Lab, as ações táticas que conseguiriam ajudar a levar a esse caminho. Então, a reconexão, então, é conectar a área sul da Ilha de San Andrés com a área norte de uma maneira mais funcional, então, melhorando as vias que já existem, ou até implementando um sistema de transporte que facilite o deslocamento entre as pessoas, porque essa via perimetral de San Andrés é uma via de 2 faixas que tem de baixa qualidade, né, a via e de difícil locomoção. A criação de fluxos, né, então, com essa reconexão, a melhoria dos fluxos entre a área norte e a área sul, os eixos nodais, que seriam esses equipamentos ao longo do borde costeiro sul de San Andrés. A reciclagem urbana, que é essa ideia de melhoria dessas áreas onde já estão construídas, onde já tem construção, né? Então, é principalmente um pouco ali na área norte, junto desse povoado São Luís, que é o que está destacado em laranja, e um pouco nessa cruzada aqui, leste-oeste, e a continuidade, que é garantir, junto com esses equipamentos e com a melhoria da via, uma continuidade de percurso ao longo do borde costeiro sul de San Andrés. E aí, para uma análise, escolhi o povoado de São Luís, porque é a área mais povoada da área sul de San Andrés, mas que ela demonstra claramente essas deficiências de equipamento público e de infraestrutura no todo, né? Então, nessa imagem de cima, é um centro poliesportivo que eles construíram ali no beira-mar, mas a própria calçada do beira-mar não tem uma qualidade boa, é um equipamento muito fechado que não tem uma grande atratividade para o público, e essa imagem de baixo, essa via circunvalar perimetral de San Andrés, que tem uma qualidade de pavimento ruim, e as casas dessa região são casas mais humildes, que estão fora, né, dessa ideia econômica do turismo, que é o que acontece na área norte da ilha. Então, como proposta modelo, que é algo que vai ser desenvolvido não só no artigo, mas também dentro do TFG, é a criação desses equipamentos, e esses equipamentos poderem articular o mar, até chegando nessa encosta montanhosa, né, indo para o centro da ilha. Então, na parte do mar, a gente teria um mirante, uma torre de monitoramento, que ajudaria em monitoramento climático, mas também como um elemento atrativo para a população e para os turistas naquela área. Um pier que poderia auxiliar com pescadores e etc., essa produção econômica do território. Um borde costeiro vegetado, que serviria como protetor do território no caso de enchentes, né, de tempestades, essas marés altas que invadem o território. Nessa região, então, algum equipamento pensado para São Luís por conta da população, um equipamento de apoio aos agricultores e aos pescadores. Na via circunvalar, então, além da melhoria da via, a implantação de um equipamento de transporte que pudesse garantir essa mobilidade na ilha, como um VLT ou algo equivalente, só que seria algo não apenas voltado para o transporte de pessoas, mas para o transporte de carga também, pensando nessa produção agrícola e de pesca nessa região de San Andrés. E aí, entrando no território, uma produção agrícola na base dessas encostas, na parte de baixo das encostas, e a encosta toda arborizada para poder garantir que não tenha problemas de deslizamentos de terra e etc., protegendo, né, essa área interna da ilha. Biografia, e é isso, obrigado. Sim. Obrigado.
Não, faltaram 2. Não se manifestaram. Bom, vamos começar aqui a sessão de perguntas. O Lucas já está aqui, né? Então, chamar também o pessoal do grupo de pesquisa do professor Rogério, porque o professor Rogério teve que sair, né? Então, Giovana, Clara, Emanuela. Tá. Enquanto isso, Desirê, qualquer um de vocês três, quem vai ficar com as perguntas ali, pegando. Quem tem perguntas, gente? Modoc, lá atrás tem uma pergunta, depois eu passo para você. Sim, lá atrás. Oi. Boa tarde. Eita porra. Eu gostaria de saber quais são as possibilidades que o grupo do professor tem para esses espaços públicos. Se é só habitação social, se pode ser hospitais, praças, parques, qualquer tipo de coisa. É isso. Boa tarde. Não, então, a pesquisa é voltada exatamente para a habitação social, é o intuito da pesquisa. Alô? Só complementando a resposta de Giovana, porque esse projeto... Esse microfone não... Então, esse projeto de pesquisa, esse grupo de pesquisa, na verdade, ele tem outras pesquisas dentro do guarda-chuva, né, desse grupo de pesquisa, e uma delas, que é a pesquisa do Matheus, que é da Casa 9 também, e da Júlia, que não está aqui nesse momento, Júlia Franco, eles estão pensando nos vazios urbanos para a questão dos equipamentos públicos, tá? Então, na verdade, a gente está... O professor Rogério está com uma pesquisa voltada para a habitação de interesse social, porque você tem uma maior demanda em relação ao déficit habitacional, mas a gente tem essa pesquisa e tem uma outra que a gente vai desenvolver também com o edital do CAL, agora para a TIS, né, que a gente ganhou também pela Casa Nova esse ano, que é para pensar uma metodologia nesse sentido de infraestrutura em áreas onde você já tem, por exemplo, habitação de interesse social implementada, Minha Casa Minha Vida, em áreas que são fora de eixos, onde você tem uma infraestrutura urbana consolidada, né? Então, a gente está pegando um exemplo em Belfor Roxo, em Santa Teresa, no bairro de Santa Teresa, em Belfor Roxo, que não tem nenhum equipamento, né? Não tem nenhuma infraestrutura próxima, inclusive nenhuma infraestrutura urbana relacionada à drenagem, né? Outras questões. Então, a gente vai fazer um levantamento lá e traçar uma metodologia para pensar justamente isso, né? Implementação de equipamentos, né? E afins também. Então, tem essas duas outras pesquisas que estão trabalhando isso, tá? Som. Quem mais? Quem mais tem pergunta? Mais alguém tem pergunta? Ninguém tem pergunta, gente? Só o Murdoch? Não, manda para o Murdoch aqui, então. Lucas, eu queria que você comentasse um pouco, porque eu percebo muita maturidade no seu trabalho e entendo que trabalhar junto com o professor RH e o grupo, né, eu acho que isso ele acaba cobrando e acaba também aumentando o nível das pessoas, não é à toa que a gente também, de certa maneira, tenta aumentar isso. A pergunta é, de quando você entrou para a universidade para o momento atual, o que modificou na sua visão de mundo em relação ao poder
transformador da arquitetura? Essa é uma pergunta. O que mudou? E em que você se vê trabalhando nos próximos 40 anos, já que você vai morrer trabalhando aos 98, quando se aposentar? Bom, primeiro, obrigado pelo elogio da maturidade. Bom, sobre ver esse poder transformador, né, da arquitetura, quando eu entrei na faculdade, eu tinha muito a visão que falam para a gente que a arquitetura é desenhar casinha e é isso daí. Que é a visão que, tipo assim, a gente às vezes acaba achando que é o que é, né? Que é o que é mais mostrado, são casas, são prédios, na maioria das vezes de luxo, que também é legal, que também paga as contas e é isso daí. Mas aí dentro da faculdade que eu acabei vendo que o cenário é realmente muito maior. E aí, estando trabalhando com o Carlos, ver essa possibilidade de trabalhar em territórios que a gente não vê na faculdade. Pelo menos dentro do Mackenzie, não. O Mackenzie forma muito a gente para projeto, mas é para projeto dentro da cidade de São Paulo. Da minha turma de TFG mesmo, fora da cidade de São Paulo, deve ter 15 trabalhos, e desses 15, eu, o Eduardo, que também está no grupo de pesquisa, e a Mariana, eu acho que só nós três estamos fazendo fora do Brasil. E é trabalhar em território que vai demandar muito da gente no futuro, que são territórios costeiros. Se o clima está mudando e se o nível do mar está subindo, tem toda a costa do planeta, de alguma forma, vai sofrer isso. Algumas áreas mais, outras áreas menos. Então, hoje eu vejo que a gente tem um campo muito grande de trabalho, e que a gente correndo assim meio atrás dentro da faculdade, que a gente vai acabar vendo que tem muita coisa para a gente fazer. E agora eu esqueci a segunda pergunta. Não tem problema, o professor fala, né? Então eu vou falar. Há uns 8 anos atrás, eu fui convidado muita honra pelo Ministério da Cidade para dar aula para o pessoal que estava contratando Minha Casa Minha Vida para o governo do Estado. Porque as pessoas estavam contratando projetos de 5ª categoria, qualquer negócio. Tanto que a gente teve uma disseminação de Minha Casa Minha Vida de péssima qualidade. Então, o Ministério da Cidade montou uma espécie de uma pós-graduação lá na UFRJ e me chamaram para dar aula de sustentabilidade para essas coisas. E eu pude entrar em contato com o secretário de urbanismo de todo o estado do Rio. Eu não quero falar mal, mas as pessoas são muito despreparadas em geral. E aí, quem decide a cidade não entende cidade. Tá? E esse é um problema que eu vejo que é um problema. É uma questão que a gente vai enfrentar. Eu e Letícia enfrentamos. Você vai enfrentar em breve. Ou seja, você tem muito a ofertar e as pessoas não conseguem entender a sua oferta. Tá? Eu me lembro para umas pessoas... Tem um projeto de planejamento urbano para a sua cidade. Aí as pessoas dizem, sim, aquele arquiteto fez aqui um arco do triunfo para a entrada aqui. Então as pessoas acham que é isso. Né? Fez uma banca de jornal, a pracinha, esse é o planejamento. É nessa escala, eles não entendem que a cidade é um organismo. E então, baseado nisso, eu acho que a gente, às vezes, trabalha na frente do tempo, apesar da academia ter que trabalhar sempre no tempo futuro. Não é verdade? Isso pode ser muito frustrante. Na verdade, eu acho que é mais uma conversa